Fala galera, tudo bom? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é PH. Estamos em mais um MesaCast, hoje com uma equipe de peso para debater o assunto do momento, Zack Snyder Justice League, a Liga da Justiça de Zack Snyder. Aqui comigo eu tenho Efraim. Fala aí, Efraim. Fala aí, galera. Todo mundo falou que o Snyder Cut era lenda urbana, falou que não era real, mas ele é tão real quanto útil, como fala o Batman nessa versão do Snyder Cut. Exatamente. E para começar aqui esse time de peso, vamos apresentar aqui a Daiane Abreu, cosplayer da Mulher Maravilha. Oi, pessoal. Daiane. Sou cosplayer desde 2019, dessa maravilhosa que arrasou nesse filme. Exato. Estamos também com o Júnior, da página The Batman Brasil. Fala, Júnior. Fala, galera, tudo bom? Sou a ADM aqui da página The Batman Brasil e, cara, eu ainda tô sem palavras pra esse filme, sério mesmo. E estamos também com o Vinícius, da página Decenautas Club. Fala, galera, muito boa noite, obrigado pelo convite. Eu sou o ADM da Decenautas Club, faço parte do grupo Tribo DC também, e é isso, vamos conversar sobre o Snyder Cut. E olha só, hein, eu já vou começar jogando um tema na mesa, hein? O tema na mesa. Eu quero saber de vocês, meus debatedores. Vale 4 horas esse filme? Então, tem algumas partes que eu acho que poderiam ser cortadas. Mas acho que o Snyder, ele pensou que esse seria o último filme dele, fazendo a Liga da Justiça. Então ele quis colocar tudo o que ele queria. Então a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Eu quero muito que tenha continuação, porque eu quero ver muito a batalha que tá no site. Mas poderia cortar algumas coisas que ficaram um pouquinho assim a mais? Poderia. Mas pensando assim, eu acho que tá ok. Eu gostei muito deu pra ver o filme de boa. Eu não senti esse cansaço de 4 horas. Eu fiquei vidrada no filme. Então, pra mim, foi ok. Mas poderia cortar algumas coisas. É isso. Diga aí, Júnior. O que você acha, cara? 4 horas é muita coisa pra um filme? Cara, eu não achei. Eu achei até algumas partes que não demoraram tanto, no instante acabou. Tem partezinhas que a gente entende que é como se estivesse enchendo linguiça, mas se você for entender que é tipo a magnitude da obra do Snyder e tal, você entende que aquilo ali faz parte da obra dele. Aí você acaba comprando aquilo, mas eu não senti tanto não. É mesmo? E você, Vinícius? O que você achou, cara? Cara, eu acho que vale as 4 horas. Acho que não só pelo filme, mas por tudo que envolveu aquilo. Acho que o Snyder, foi o que a Dai disse, acho que o Snyder ele quis trazer o máximo que ele podia, sabe, para essa versão dele, tentar deixar ela o mais completa possível. Então, cada cena ali que se estendia, né, era porque eu entendo que ele queria tentar deixar o mais completo possível. Isso aconteceu por conta disso, isso aqui vai levar aquilo ali, é isso. Exatamente. Eu também achei que algumas cenas ficaram bem... O contexto de algumas cenas ficou muito melhor pra se entender, como, por exemplo, a cena que a Mulher Maravilha acha a tocha e depois ela entra numa caverna pra descobrir aquilo tudo. Porque se a gente for desconsiderar isso, ela sabe esse conhecimento de cabeça, de orelhada. Isso, né? e pula de salto alto. E ela ter contado a história depois de ter descobrido lá pro Batman, toda aquela cena... Nossa, aquela cena da batalha... Nossa senhora, me arrepia até Qual agora. Qual delas? Aquela Primeira, que né? conta a Era de Heróis, que tá os deuses lutando flashback. juntos. Gente, que coisa bonita. Primeira vez que eu vi já me chamou muita atenção. Sim. Lanterna Verde. Cara, quando brotou um Lanterna Verde ali do nada, eu fiquei, meu Deus do céu, tinha isso no início? E aí depois é que eu fui entender que, na real, esse filme teria muitos outros heróis, né? A gente viu uma galera ali. E, pô, real, também achei essa batalha do início muito, muito de arrepiar, assim, sabe? Assim, só fazer um parênteses aqui rapidinho, galera. Eu concordo com isso, com tudo que vocês falaram, porque, assim, é uma história, ela tem um aspecto épico tão grande que faz necessário a gente ter coisas mais explicadas, mais camadas, mais desenvolvimento de personagens, que acaba lhe dando um pouco mais de horas. Eu acho que se esse filme fosse pro cinema, eu não acho que ele teria esse corte de 4 horas. Talvez 3 horas. Boa. É verdade. É verdade. 3 horas e 15, mais ou menos como Vingadores, Ultimato e Guerra Infinita fizeram, que foram 3 horas de filme. Eu acho que daria pra enxugar uma coisinha aqui e ali. Mas como houve uma convergência de forças quase místicas, porque, cara, o Snyder Cut foi um azarão que deu certo, que, meu Deus do céu.
Cara, verdade. Ele foi um azarão o cara- sortudo por ter a gente como fãs, né? Aqui em casa, eu tava me sentindo no cinema mesmo. A primeira cena que apareceu o Darkseid, mano, eu pulei do sofá, eu dei um grito, como se eu estivesse lá na hora, falando, não era isso que eu queria ver, era isso. Mano, achei incrível, achei incrível. Agora você para pra pensar, né? A gente tem o corte de 2017, que foi feito pelo Joss Whedon. Eu acho que o Joss Whedon tentou pegar o que havia de melhor que o Snyder gravou, e eles reduziram bastante a história, sabe? Pra mim parece um rascunho pobre do que a gente vê agora no Snyder Cut. Eu acho até que o filme que foi lançado em 2017 poderia ser muito pior, dado as circunstâncias ímpares que foi fazer esse filme. É um filme que, assim, você quer ver uma versão bem resumida, oba-oba? Beleza, vê o filme. Se a galera que curte o Zack Snyder sabe da grandeza dessa história, não vai ficar incomodado com essas 4 horas. Eu fiquei completamente absorvido. E eu entendo do porquê ter sido 4 horas, porque para e pensa. As chances do cara ter essa chance que ele teve de fazer tudo o que ele queria, ele pensou, mano, eu não vou ter uma chance igual a essa novamente. Eu vou colocar aqui tudo que eu achar necessário pra contar essa história. E aí o pulo do gato do Zack Snyder, pra mim, foi o seguinte: ele deixa o final em aberto. Ele força uma sequência. Ele força a ter mais um filme pra ter uma conclusão. E aí vai ficar, de novo, nas mãos dos fãs, pelo menos foi como eu interpretei tudo, de fazer um movimento nas redes sociais pra tentar conseguir um segundo filme. Foi assim que a gente conseguiu o Snyder Cut. E eu acho que a gente vai conseguir, viu? Porque, pelo jeito, tanto de gente que tá gostando desse filme não tem... Cara, não tem noção do quanto isso foi bom, cara. Foi muito bom. Muito bom. Deu uma renovação pro universo da DC. Uma coisa assim que eu fiquei de cara. Eu não senti nem pingo do que eu senti na versão de 2017 no cinema, que eu senti nesse. Nesse foi incrível. Uma coisa que eu reparei é que o filme de 2017 teve muito mais reshots do que a gente poderia ter imaginado, porque o Zack Snyder, ele disse há um tempo atrás que a versão dele pro HBO Max, ela não teria absolutamente cena nenhuma do Joss Whedon, que realmente não tem. Então, se você for comparar essas cenas, o início, aquela cena do Everybody Knows, as criancinhas filmando o Superman, a corrida dele lá no final com o Flash, entre outras cenas, você viu que foi filmado basicamente quase 1 hora de filme, refilmado. Até aquela cena da luta mesmo do Superman contra a Liga ali, acredito que boa parte daquilo ali não tinha, foi tudo refeito, né? Eu não sei, o que eu imagino, muita coisa que ele possa ter mudado era o visual de Apocalipse, que ele já tinha dito que seria meio Cybertron, né, uma coisa mais futurística, e os fãs martelavam muito nessa tecla que eles queriam aquele visual mais infernal, que é o planeta do Darkseid. Então eu acho que nessa pós-produção agora, pro HBO Max, ele mudou isso. E ficou incrível, porque a Apocalipse é o inferno em si, né? E o pouquinho que apareceu ali já foi suficiente para você ver o quão fiel ele foi. Exatamente. Concordo, cara. Concordo. Gente, eu queria puxar um aspecto aqui sobre a densidade, sobre o desenvolvimento dos personagens, né? Eu acho que aqui a gente tem bastante espaço para ver o desenvolvimento dos personagens. Eu queria falar especificamente agora com a Dai sobre a personagem da Mulher Maravilha. Assim, se você perceber a filmagem do Joss Whedon, existe uma cena que eu achei estranha, que é uma cena que o qual tentou-se ser uma piada, acabou sendo uma piada de mau gosto, que foi o Flash caindo em cima da Diana, né? E aí ele sai, e ele saindo fumaça, né? E eu soube que a Gal Gadot, ela não quis filmar essa cena. E essa mesma cena a gente vê em Era de Ultron, que é quando o Bruce Banner cai em cima da Natasha. Ou seja, sempre é uma tentativa de sexualizar a personagem como se isso fosse ser uma coisa de extrema importância na história. Eu queria saber de você, Dai, o seu pensamento em relação a essas coisas que estão relacionadas à personagem devido à visão do Joss Whedon. Eu peguei um ranço do Joss de uma maneira que eu não sei por que ele fez isso, qual foi a noção dele de fazer, tendo esse material do Zack que já estava pronto, da maneira que ficou nesse filme, que ficou ótimo. Ele quis fazer aquilo ali como se fosse uma piadinha totalmente de mau gosto, sinceramente. Eu não sei o que passou na cabeça dele, mas comparando com esse filme do Joss com o do Zack, a personagem da Mulher Maravilha, ela tá muito melhor. Tá muito melhor. Eu sinto mais força nela. Eu sinto um papel de líder também mais forte nela, que eu não senti no filme anterior.
Então, isso foi gratificante, muito gratificante. Eu achei também que, como o Zack Snyder teve 4 horas para trabalhar nesse filme, eu senti também que muitas tramas que não existiam no filme da Warner, o primeiro lá que foi pro cinema, elas começaram a ter muito peso aqui, como a própria trama da Lois Lane, né? No outro filme ela era um personagem que tava ali meio vagando, e agora a gente entende que teve todo um processo de luto, o lance da criança ali, de estar grávida, e não, a conversa com a mãe do Clark, ela teve toda uma trama que foi completamente esquecida, assim. Assim como o Cyborg e o Flash também tiveram cenas recordando o passado ou mostrando outras situações deles com os poderes, e no caso do Cyborg, especificamente da vida dele antes, né, do processo da caixa materna. E eu acho que eles exploraram isso muito bem. Acho que o Zack Snyder soube aproveitar muito bem esse tempo que ele teve para aprofundar esses personagens, que até então a gente não tinha conhecimento, né, na época. Colocar um filme da Liga da Justiça do jeito que foi feito no de 2017, a gente não conhecendo quase nada do Cyborg, quase nada do Flash, jogado no filme pra gente gostar dele, não vai acontecer. O que aconteceu nesse filme é que deram uma história pro Cyborg e deram uma história pro Flash também. Eu me identifiquei muito com os dois. Eu acho que foi um dos meus personagens preferidos. Eu nem tanto a Mulher Maravilha, pra você ver a noção que esse filme trouxe desses personagens. Eu gostei muito mais do Cyborg e do Flash do que dos outros. Porque realmente eles conseguiram colocar a história de cada um deles. Então, pra mim, isso foi maravilhoso. Posso fazer um parêntese? Falando mesmo do Cyborg, essa pequena trama que teve dele com o Silas, essa relação de pai e filho, a gente via a revolta do Victor, né? Mas tem todo um envolvimento, tem a questão da mãe, que estava sempre ali, estava sempre presente, sempre amorosa, e o pai sempre atarefado, sempre enfiado dentro do trabalho. Eu achei que o Snyder, ele teve muito respeito, tanto pelo Cyborg quanto pelo Ray Fisher. Por tudo que o Ray passou, que a gente acabou descobrindo por agora, né, há pouquíssimo tempo, tudo que ele sofreu no estúdio, por trás das câmeras, enfim. Então eu acho que o Snyder, ele teve muito carinho com o personagem, tanto ele quanto o Flash. Todos os personagens em si, ele teve muito carinho, ele soube trabalhar muito bem, ele soube dar um momento de brilho para cada um, mas o Cyborg em específico, ele foi o coração, como o próprio Snyder diz, ele foi o coração. Foi o coração praticamente do filme, eu acho. Exato, Ele foi aquela exatamente isso, na verdade, tudo que a história passou dele, o luto, a aceitação, o renascimento dele. Quando ele diz que ele não tá quebrado, ele não tá sozinho, ali eu não aguentei, né? Nossa, toda arrepiada. Aqui de arrepiar mesmo, cara. Porra. Eu não sei se vocês sabem, deixa eu fazer também aqui um rápido parênteses. Essa cena em que o Cyborg fala, não estou quebrado, eu não estou sozinho, eu não sei se vocês sabem, mas isso foi uma alusão falando sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. Sabe, a nossa aceitação. E dá pra você ver essas referências. O Snyder fica colocando no filme por causa da filha dele, né? Por causa da toda a história que ele passou com ela. E de pegar essas coisinhas que ele coloca e interpretar desse jeito. Cara, para você ver como é que são universos de diferença, a forma como o Cyborg é retratado em 2017 nessa versão, eu diria até, não só que o Cyborg é o coração do filme, mas ele, de uma certa maneira, é quase um filme solo do Cyborg, se você parar pra pensar, porque em vários momentos ele é o protagonista da história, porque se não é por ele, ele tem filme. Eu também acho. Ele acaba ganhando uma origem dentro de um filme da Liga da Justiça, isso é genial, cara. Eu acho que o Zack Snyder foi certeiro em elevar esses personagens que a gente não conhecia. Eu curti muito também a história do Flash, a história que não tinha a ver com a trama original, né? A trama do Darkseid. Eu achei que deram um peso uma importância maior para a relação dele com o pai dele. Agora a gente entende por que ele estava tanto atrás de emprego e correndo atrás de emprego, porque ele queria fazer faculdade para poder aquilo tudo. Para cuidar do pai. E eu acho que até no final, aquela cena do final dele sobre ele perto da velocidade do tempo, ele tentando se superar ali, cara, aquilo ali já me levou pra tantas
cena aquilo me levou pra favorita tantas do filme possibilidades, todo. assim, de flashpoint, e eu queria saber de vocês, o que vocês acharam disso, dessa cena específica que ele chega perto da velocidade da luz e diz passa, aquela né? frase. Ele passa, ele chega a passar. Surreal, assim. Eu ainda não vi o Flashpoint, porque tem gente que tá associando essa cena com uma cena do Flashpoint. Eu, assim, minha cena preferida do filme todo. Eu me emocionei. Eu senti aquilo, quando ele tá falando com o pai, aquelas palavras, e ele lá na velocidade, conseguindo reverter tudo que aconteceu. Nossa, a trilha sonora daquele filme. Olha a trilha sonora desse filme, gente. É sério, eu tô ouvindo desde quinta-feira. A trilha sonora é maravilhosa. Eu vou chegar lá, mas eu vou falar da trilha quando a gente for falar das Amazonas. Eu vou segurar. Sim. Nossa, é isso aí. É uma coisa que vocês estão falando tanto de Flashpoint, né? E uma coisa que me faz lembrar muito, eu vou sair um pouco do tema Snyder Cut e lembrar do crossover da Crise nas Infinitas Terras, quando do nada ele apareceu lá, encontrou o outro Flash do Grant Gustin. Sim, aquela cena, nossa. Não é? Então, o pessoal surtou. Isso. Eu fiquei imaginando, como vocês falaram isso, como seria essa conexão, sabe? De você estar ali na força da aceleração, já que eles podem coexistir ali ao mesmo tempo. Sim. De como seria esse encontro, sabe? Num possível Flashpoint. Porque quando eu vi aquilo lá no crossover da CW, eu imaginei assim, gente, se aquilo ali aconteceu, qualquer coisa pode acontecer. Se aquilo lá já abria muitas portas, o que aconteceu agora do Snyder Cut, aquela cena, aquele final, ele voltando no tempo, para conseguir conectar o Victor com a caixa materna, nossa, abre possibilidades absurdas, gente. É só querer fazer. E eu acho que a DC tem que aproveitar essas oportunidades para criar outras coisas. Aproveitar outros heróis, criar outras histórias e para acertar. Eles têm o pão, eles têm a faca, eles têm o queijo, eles têm tudo. Sim. Por que eles não acertam? Exato. É incrível isso, cara. Como forçar, cara. A gente tem que forçar. O que aconteceu... Olha, gente, o que aconteceu com o movimento Snyder Cut é uma coisa que eu nunca vi em fandom nenhum. Nunca vi no Star Wars, eu nunca vi na Marvel. Todos são maravilhosos, cada um tem o seu trabalho, sabe? A gente respeita. Mas o que aconteceu com o Snyder Cut foi algo que ganhou uma força. Foi surreal. Eu diria que foi até impensável, né? Eu não lembro de ter um movimento assim de fãs pedindo nesse caso o Snyder Cut e aí rolar mesmo, sabe? Realmente bater de frente com o estúdio hollywoodianos, entende? Ó, a gente quer que aconteça e a gente não quer saber se vocês não vão deixar. A gente vai fazer barulho até vocês deixarem. Exato. E acontecer. É uma coisa assim. E aconteceu. E aí o Snyder, ele abraçou o movimento junto com os fãs, depois vieram a equipe, né? A equipe que trabalhou com ele na época, porque depois da equipe que trabalhou com o Joss Whedon, era até a mesma equipe, mas enfim, não importa agora. Depois vieram os atores que começaram a apoiar também, o Jason Momoa, a Gal Gadot, o Ben, o Henry, o Ray principalmente. E a coisa foi tomando proporção. E eu achei que foi uma jogada de mestre jogar isso no HBO Max. Se fosse no cinema, seria legal também. Mas, enfim, por toda essa questão que a gente está fazendo na pandemia... Sinceramente, eu não sei se seria esse sucesso no cinema. Eu digo a versão inteira, a versão completa. Não uma versão de 3 horas, pouquinho, não. Exatamente. Sim. Porque se você parar pra olhar a construção dessa história de 4 horas, eu tenho a impressão, a forma como eu percebi é que ela toma certas liberdades artísticas, o qual é explorado de forma solene alguns diálogos, como, por exemplo, um momento de luto, um momento de superação, um momento de aceitação. Exato. Para cinema, você tem que ter um certo, acho que é pacing time, que eles chamam, um certo ritmo, que para cinema não cabe, mas como vai para streaming, e ele fez o filme todo quebrado em capítulos, a gente pode apreciar cada coisinha no seu tempo. Então, eu não sei se esse filme no cinema faria tanto sentido comercial. Eu vejo ele mais artístico do que necessariamente comercial. Show. Gente, essa é a palavra. Não, eu acredito que até esse momento que a gente vive agora, né, de pandemia, a galera em casa, acredito que isso até facilitou, de certa forma, assim, a aceitação do público. Porque eu acho que quando você anuncia para um grande público, assim, que vai ter um filme no cinema e ele tem 4 horas, isso gera um peso, sabe? A pessoa fica, caramba, eu realmente vou sair da minha casa e ficar 4 horas. Então, eu acho que
por ficar dentro de casa, acho que a galera ficou no conforto de poder pausar alguma hora pra ir no banheiro, porque isso provavelmente acontece, né, no meio dessas 4 horas. Eu preciso abrir um parênteses sobre isso. Cara, a gente tá em casa, a gente assistiu na nossa casa. Então, o que a gente conversou lá no início aqui do cast, sobre as pessoas que estavam reclamando sobre ele ser muito longo. Gente, você tá assistindo em casa. Você pode parar na hora que você quiser. Você pode assistir outro dia. Você pode pausar, você pode almoçar, você pode jantar. Sabe? Então eu não entendi o porquê tinham pessoas, críticos, vamos dizer assim, que reclamaram de ser tão longo. Você não precisa assistir ele inteiro, sabe, de uma vez. Vinícius, você falou... Dá até pra ver uma parte por dia, quase. Ver o filme direto, entendeu? Comprar, alugar o filme e ver ele no mesmo dia. Pois Quando eles assistem um filme que é um pouco mais longo, já fica com aquela coisa, poxa, vou ter que assistir direto 4 horas de filme. Isso é mais uma questão de críticos, essas pessoas que estão acostumadas a ver direto. Mas assim, de público mesmo, fã normal, é só fazer desse jeito. Assiste um pouco. Eu, por exemplo, assisti um pouco na quinta, com o pessoal do meu fã-clube lá, um pouquinho. Depois eu terminei na sexta. E ontem eu assisti de novo com meu irmão. Aí eu fui direto, eu consegui ver direto. Mas é isso, você tem a liberdade de escolher, entende? Exato, é isso. Então, galera, exatamente. Isso que o Vinícius e que a Dai falaram, é uma coisa que eu gostaria de também falar. O Lemon, que é um amigão meu, Lemon, abraço pra você, meu querido. Ele viu o Snyder Cut e ele virou pra mim e falou assim, pô, cara, eu tô um pouco decepcionado com o filme. Eu falei, mas por quê? Porque eu achei longo demais. Tudo bem, eu entendi a colocação dele. E aí ele virou pra mim o seguinte, pô, cara, mas eu tava achando que ia ter Darkseid o tempo todo. Aí eu virei pra ele e falei assim, Lemon, você tem que parar pra pensar o seguinte, pensa no Snyder Cut como se fosse um jogo de xadrez. Eu não sou jogador de xadrez, mas eu vou tentar usar esse exemplo, que é até um exemplo que o Magneto usou num dos filmes da franquia X-Men. Quando você joga xadrez, você manda os peões na frente. Quem realmente interessa tem que vir por último. Então o Darkseid tem que vir, cara, ele tem que ser a cereja do bolo, ele tem que vir pra fechar a história. Isso me lembrou muito da Marvel, de todo o plano de fundo que fizeram com Thanos. Entende? Exatamente. Tem que ser uma coisa... O Zack, ele fez tudo isso no único filme e ficou bom. Eu acho que ficou até melhor o Darkseid não ter vindo nessa. Primeiro porque a gente tava todo naquele lance da volta do Superman e tal, não sei o quê. Fora que o jeito como terminou aquela trama ali com o Darkseid deu um gancho pro próximo filme, né? Pro que seria uma invasão do Darkseid. Eu não sei vocês, mas eu já tô ansiosíssimo pra ver isso acontecendo. E vem com a moda antiga, né? Ele fala que tem a moda antiga. Exato, ele vamos fazer a moda antiga. Ele não tá falando só de parademônios, ele tá falando de fúria feminina, Dai. Ele tá falando de fúria feminina. Exato, tava ali com ele, inclusive a grande Barda tava lá, hein? Vovó Bondade. Não, a grande Vovó Bondade, aquela, é isso. Ele fala das fúrias, ele tá falando do peso mesmo de Apocalipse, sabe? Vindo pra Terra. Ainda mais por essa questão agora que ele descobriu algo maior. A equação antivida tá aqui. E, mano, tem que ter sequência. Precisa ter sequência esse filme. Precisa ter sequência. Gente, a gente precisa. Vai ter que fazer muito barulho. Eu acho que eu já... vai ter que ter essa sequência, porque eu preciso ver essa sequência, cara. A gente tem que fazer igual o Batman nesse filme. A gente tem que ter fé. Aliás, isso daí foi maravilhoso. Eu adorei, cara. Eu ia justamente conversar com vocês agora sobre 2 personagens. Eu ia até mandar uma pergunta agora pro Júnior do Batman Brasil, mas ele caiu aqui na linha, ele tá tentando voltar. Então ele pediu desculpas aqui pra mim no preview, ele não tá conseguindo voltar. Assim que ele conseguir, ele retorna aqui pra ligação. 2 personagens que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Primeiro, o Lobo da Steppe. Eu acho que o Lobo da Steppe, ele tá completamente diferente aqui, de uma maneira muito positiva, porque agora a gente, de fato, entende a motivação do cara. Eu queria saber de vocês essa diferença nítida, como é que vocês absorveram isso. Beleza. Cara, o Lobo da Steppe, eu não vou falar do primeiro, não. Como aquele rapaz lá do... Eu esqueci o nome dele agora. Eu também sou péssimo para nome. Acho que o Lobo da Steppe vem cá e me bate. Eu esqueci o nome dele. Ele sempre fala isso nos vídeos dele. Lobo da Steppe. Cara, o Lobo da Steppe, dessa vez, ele tá se mostrando... Ele é ruim. Ele é uma coisa... Ele é a encarnação da morte. O que ele tiver que fazer
para ele chegar no Pra objetivo conseguir. dele, ele vai fazer. Ele tá convicto. Ele não é só... Ele é ameaçador, ele é amedrontador, ele passa por cima de tudo. E a questão da motivação dele é algo que deixa tudo mais claro pra gente. Sabe, teve uma traição da parte dele, a gente não sabe direito o que foi, mas ela existiu e ele deve ao Darkseid, sabe? Tanto que o Darkseid diz pra ele lá, essa é a motivação. No fim, ele queria voltar pra Apokolips, mas pra isso ele tava passando por cima do que der e vier. Exato. Pero, assim, a gente vê que por essa motivação dele, de ter essa motivação de voltar pro planeta dele e ter traído o Darkseid, a gente vê que ele tá com aquela gana, aquela coisa de conseguir a qualquer custo. É a minha oportunidade, eu tenho que conseguir esse mundo, eu tenho que fazer tudo certo dessa vez, porque senão eu não vou ter outra chance. Então você começa a sentir, assim, o poder dele de, olha, eu vou fazer qualquer coisa, não importa, eu vou matar quem estiver no meu caminho, eu vou conseguir saber onde tá as caixas maternas e eu vou conseguir dominar esse mundo para o Darkseid. Assim eu vou conseguir voltar para minha casa. Então você sente que esse vilão, ele não tem o que perder, ele vai seguir em frente para conseguir o que ele quer, entende? E você sente medo disso. Assim, você sente medo do que ele pode fazer. Então, muito diferente do outro que, tipo, eu caguei e andei pro outro. Eu tava... Olha, eu posso... Aquele filme, joga no lixo, cara. Joga no lixo. Eu posso quase dizer que eu sinto empatia por ele. Porque se você olhar de uma maneira bem distorcida, e a minha mente é muito distorcida, mano, nossa, mas tem que distorcer só quer voltar muito pra casa, mano. O cara, se você parar pra olhar friamente... Dá pra ter essa relação, dá pra ter. Mas, Efraim, a casa dele é um inferno, entendeu? Não deixa de ser a casa dele, não deixa. Exato. Eu acho que é aí que a gente tem uma outra coisa. O que aconteceu pra ele ter sido banido? Eu ia falar isso. Eu acho que no filme dos Novos Deuses a gente vai ter mais dessa dinâmica aí com a Apocalipse. Assim, eu só não sei como a questão dos Novos Deuses, se ela vai de fato entrar no DCU ou se ela vai ser uma coisa separada. Eu gostaria que entrasse. Eu também. Eu acho que a esse ponto agora, eu acho que não faz mais sentido não ser tudo num mesmo universo, sabe? Não faz mais sentido. A gente sabe como é que é a empresa lá, né? Então, a gente torce. Então, eu acho que a gente só vai saber mesmo depois do filme do Flashpoint. Só depois. Exato. O Flash, ele é a linha, o fio que vai ligar tudo. Exato, sabe? Não é a luz que é a chave, é a Barry que é a chave. Não, a chave é a luz. Inclusive, tá aí, eu achei um ponto negativo eles terem que falar explicitamente que a luz é a chave, explicar o lance da luz. Quando rolou a cena, eu entendi de imediato. Eu tava aqui em casa com a minha noiva, a gente entendeu de imediato. E depois eles tiveram que literalmente explicar. Então, galera, aquilo que foi falado lá no outro filme, a luz é a chave, então, é isso. Isso eu achei meio... deixasse um pouco assim... no alto, sem falar diretamente, ia ser melhor. Eu queria que a gente fizesse a ligação, mas não que o filme necessariamente falasse. Então, galera, pegasse a gente pela mão, falasse, então, galera, isso aqui que aconteceu é desse filme aqui, ó, lembra? Talvez eles tenham voltado nessa questão de que a luz é a chave e tenham posto novamente essa cena do Nightmare, né, essa realidade do Nightmare e tocado nessa questão da luz, talvez haja um dedo do Christopher Nolan aí, porque o Nolan, ele tem na filmografia dele, ele tem o hábito de explicar as coisas, deixar as coisas, eu não digo mastigadas, mas tentar deixar claro para o público entender. Então eu não sei se poderia ser uma influência do Nolan aí e falar, olha só, vamos por esse caminho aqui para o pessoal relembrar o que a gente fez no filme anterior. Eu não sei, pode ser uma decisão criativa do Nolan nesse momento, já que ele tá na produção. Faz sentido. Entendi. Outra parada aqui, galera, que eu gostaria de falar com vocês também. Vamos falar do Batman propriamente dito. Cara, eu gosto bastante. As pessoas me zoam porque eu digo que eu prefiro, mas é uma questão pessoal minha. Eu gosto bastante da versão do Ben Affleck pro Batman, né? E eu gosto de ver a forma como houve essa mudança do Bruce Wayne. Antes dele conhecer o Homem de Aço, ele achava que ele era aquela ameaça e tudo mais, que ele era um alvo que ia trazer problemas para o nosso planeta. E aí ele tem uma mudança de paradigma e ele acha que tem que trazer o Clark de volta e que ele é o farol do mundo. E pela primeira vez, depois desses 20 anos atuando em Gotham, ele começa a agir pela fé.
Ele começa a agir pela esperança. Ele faz até uma piada com o Alfred falando isso. É verdade. Alfred. Exato. Cara, eu achei isso sensacional, porque a gente pega um personagem completamente quebrado, completamente fudido, e tu vê que o cara tem uma sobrevida, para você ver como é que o Superman conseguiu inspirar o Batman. Uhum. Cara, eu consegui até enxergar um pouco de humor dele em algumas situações que ele tava falando só do próprio dinheiro. Como, por exemplo, quando o Flash pergunta pra ele: nossa, você tem um satélite? Sim. E ele responde: eu tenho 6. Sabe? Eu consegui enxergar humor nisso. O Superman conseguiu transformar o Batman. Eu adorei ver esse Batman esperançoso e com fé no futuro. É verdade. Eu, assim... É um detalhe que funciona bem nesse filme. O humor nesse filme, ele funciona de maneira orgânica. Isso. Ele não é forçado, ele não quebra o tom do filme, ele consegue funcionar de uma maneira orgânica. Eu acho que esse era o principal problema da versão de 2017, porque a impressão que dá é que eles queriam fazer tudo com humor mais Marvel de si. Que eu acho que é legal, é bacana, que a Liga da Justiça não cabe. Isso descaracteriza demais o personagem. Como é que essas decisões criativas, essas diferenças acabam pesando. Tanto que quando eu vi o filme da Liga da Justiça de 2017, tinha momentos que eu virava e assim, cara, isso aqui é Zack Snyder. Isso aqui é Joss Whedon. Então o fã que acompanha, ele sabe dizer quando a mão pesa mais para um lado e quando pesa mais para o outro. Isso é verdade. Exato. Concordo. Agora, galera, concordo. Sobre o DCU, né? Vamos lá. Qual é a minha seguinte dúvida? O Snyder Cut, se a gente parar para analisar friamente o Snyder Cut, ele pode ser considerado uma realidade paralela àquela que foi lançada em 2017. Teoricamente, vale o que sai para o cinema. O que sai para o cinema é aquela versão do Joss Whedon. Então, teoricamente, todos os filmes dentro desse universo compartilhado vão se passar nessa mesma linha temporal que foi o Liga de 2017. E aí eu fiquei pensando da seguinte maneira: se o Snyder Cut fizer muito sucesso, será que eles vão desconsiderar a versão do cinema de alguma forma e vão fazer com que todos os filmes se passem dentro do Snyder Cut? Ou o Snyder Cut vai ser uma coisa separada? Olha, sinceramente, não dá nem pra comparar o sucesso que tá tendo esse filme com o de 2017. E o nível de qualidade desse filme com o de 2017. Mas se eles tiverem a opção de realmente tirar aquele filme horroroso do canon e colocar esse de volta pro lugar que ele pertence, é a escolha certa. Essa é a escolha certa. Eu concordo. Eu acho que se você quer juntar, você quer agradar os fãs e você quer trazer lucro pra você, não tem como você fazer aquilo com um filme de 2017. Não tem. Esse filme agora, eu acho que a resposta do público, crítica, enfim, no geral, ela já é a resposta pra seguir com isso, caso eles queiram seguir com o DC, sabe? Tem tanta coisa ali, tem tanta coisa em aberto que você pode aproveitar no futuro, que você deixar o de 2017 como canônico, eu acho que é um erro enorme. É um tiro no pé. É um tiro no pé. Eu concordo com o Vinícius. Eu acho que o jeito certo pra eles e o que eles vão fazer é seguir o dinheiro. A aceitação do público tá sendo muito melhor do Snyder Cut do que da versão de 2017. Eu acho que isso vai acabar valendo. Alguma hora eles vão falar: galera, aquilo lá era canônico sim, o que a gente fez em 2017 foi um erro. Eles vão falar assim, e o que vale é aquele lá que todo mundo gostou, tá? Um abraço. Pelo amor de Deus. Sim, só que ao mesmo tempo... talvez eles não falem com essas palavras. Eu acho que o que falta na Warner, de repente, é alguém como... Eu vou fazer 2 comparativos aqui. O Snyder, o Kevin Feige, ele entende muito de Marvel, assim como o Snyder entende muito de DC. Então eu acho que o Snyder deveria seguir, cara, porque ele entende de DC, e ao mesmo tempo que ele faz o grupo, você tem ali um James Wan que tá cuidando do Aquaman, você tem uma Patty Jenkins que tá cuidando da Mulher Maravilha, sabe? E enquanto o fio da meada vai seguindo, sabe? E são coisas que já estão funcionando, né? Os filmes do Aquaman e da Mulher Maravilha estão funcionando. Acho que o Shazam, tá vindo o Adão Negro ali. Acho que finalmente a DC tá conseguindo se encontrar, cara. Encontrar os diretores certos pros personagens certos que eles querem explorar. Eu gostei muito da escolha da Ava DuVernay pro Novos Deuses, porque eu não conhecia muito bem o trabalho dela. Fui assistir uma série dela da Netflix, e é uma série, tipo, tem tapar na cara, olha o que condena, um negócio assim. Não é uma boa ideia fazer isso. Tipo, vou conhecer a Ava DuVernay e já começar por esse aí, porque é pesado. Mas é isso, eu acho. O que eu vi agora no Snyder é o fato dele tá ali, ele tá escutando os fãs, ele tá sempre presente nas redes sociais, lendo o que as pessoas estão
estão escrevendo, o que elas estão querendo, sabe? E eu acho que isso motiva você tanto a você trazer um fanservice, para contar uma história de qualidade, e ao mesmo tempo abraçar o fã. Sim. É isso, é o que importa no fim das contas, né? O fã precisa sair do cinema com a sensação de realização, de que ele tá vendo o que ele conhece, as pessoas que ele conhece, os personagens que ele vê há muito tempo. História. Ele saiu daquela sala de cinema, saiu de assistir esse filme em casa com aquela sensação de caramba, que filme legal, que filme bom. Isso ajuda você a vender a marca. Porque a DC acaba ficando fixada em você. Você lembra de um personagem, você lembra da DC. Entendeu? Quando você traz um fanservice... E, cara, assim, no meio eu tinha feito um vídeo só brincando no TikTok de, assim, reclamar, por que a Marvel é melhor que a DC? E teve muita gente falando que é o carisma. O carisma que a gente não conseguia ver nesses personagens, porque a gente não teve filme solo do Cyborg. Não teve esse filme solo do Flash, a gente não entendia como que eles se conectavam como Liga da Justiça, entende? A gente não sentiu isso em 2017. Porque assim, quando a gente vai falar de Superman, eu gosto muito da Mulher Maravilha, mas o Batman, por exemplo, eu ia adorar ter um filme também solo do Batman, porque a gente viu um pouco dele no Batman vs Superman, mas eu ainda sinto que ele podia ter mais história pra gente se identificar com essa versão do Ben Affleck. Então, a Maia, assim, tem fãs que gostaram muito, mas tem fãs ainda que não consideram o Ben Affleck como um Batman bom, um Batman legal, porque a gente, eu acho que não tem muita noção, não tem um filme solo dele, tá um pouco mais só dele, entende? Eu lembro que eu tava conversando com a Dai uns dias antes da gente ter essa ideia do Anchor para gravar esse podcast sobre o Snyder Cut, e tinha saído na época, né, nessa data específica, que eu não lembro agora qual, sobre a suposta saída do Henry Cavill, que toda hora pipoca esse tipo de coisa, e queriam fazer um reboot do Superman. E aí eu lembro de eu ter conversado com a Dai, e a Dai assim, caramba, cara, eles não podem tirar o Henry Cavill é a cara do Superman. E aí eu lembro de ter conversado com a Dai, que eu acredito que esse reboot a qual eles estão, né, supostamente apontando a direção, eu acredito que seja a versão do Calvin Ellis, que é a versão negra do Superman, que é de uma terra alternativa, o qual claramente foi inspirado no Obama, né? Porque essa versão acaba virando o presidente dos Estados Unidos. Então eu acredito que seja o Superman de uma outra terra, de um outro universo. Até porque faz sentido, porque no próprio filme do Snyder Cut é citado o multiverso, né? E esse multiverso já foi pincelado ali uma vez ou outra, como foi dito anteriormente. O Flash do Ezra Miller encontrou com o Flash do Grant Gustin. Então eu acredito que eles vão explorar cada vez mais o multiverso, eles vão explorar mais. Pelo menos espero eu, né? Perfeito. Sem contar que eles não podem cagar em cima dos personagens que eles já trouxeram. É isso que me dá uma dor no coração. Exatamente, eu acho o seguinte, vocês podem fazer 1000 filmes da DC com versões alternativas, mas cara, tem que focar, pra mim, que focar na Trindade. Foca no Batman, foca na Mulher Maravilha e foca no Superman, porque eles são base para esse universo. E depois, claro, ao mesmo tempo, vai trabalhando em outras versões alternativas dos personagens. Eu não vejo problema nenhum. Mas, cara, ao mesmo tempo, põe ordem na casa. Pô, dá um amor, dá um trato ali na galera que todo mundo se identifica, porque esses três especificamente, a Gadot, o Cavill e o Affleck, eles são o espelho da DC atualmente. Eles são a vitrine. Então tem que trabalhar de forma coesa a construção, o desenvolvimento, o objetivo e, se for o caso, o epílogo desses personagens e encerrar a história deles. E, claro, se dá o direito, fazer esse carinho de olhar para outras versões alternativas. Então eu acredito que venha a ser a versão do Calvin Ellis. Eu acho que vai ser importantíssimo e eu estou muito curioso para ver. Da mesma maneira que eu também estou curioso para ver a versão do Robert Pattinson que ele vai trazer pro Batman dele. Então, eu quero mais que tenham essas versões alternativas pra gente que é fã poder, né, saborear isso. Agora, é importante a Warner saber criar selos pro cara que vai sentar no cinema ou ver o filme em alguma plataforma, saber qual que ele tá vendo. Ah, tá, esse aqui é o universo Zack Snyder, esse aqui é o universo X, aquele ali é o universo Y, porque senão o cara que até mesmo o cara que gosta de ver os filmes, o cara pode ficar meio perdido, né, tipo assim, pode achar confuso, como por exemplo aconteceu quando foi anunciado o Joker do Joaquin Phoenix. O Jared Leto não entendeu
nada. Inclusive o Jared Leto tentou boicotar. E ninguém teve o trabalho e nem, né, a educação de virar pro Jared Leto e falar, não, cara, olha só, isso aqui é uma outra história, fica aí que o teu tá guardado, isso aqui é outra parada. Então, a Warner não se comunica entre eles. O Jared, eu acho que é um bom ponto que você citou, porque a gente ficou muito hypado quando viu ele aí no Esquadrão Suicida. Eu já sabia que ele não teria tanto enfoque, porque o filme é Esquadrão Suicida, não Joker. Não é Coringa. Ele não deveria nem estar no Esquadrão Suicida. Eles ficam hypados e eles fazem a gente ficar hypado. Isso é o problema. Eles botam as fotos. Olha, foca aqui no Joker que a gente fez uma nova versão, que nossa, vai ser maravilhosa. E a gente hypado. Nossa, vou ver o Joker no filme todo. Aí chega, não é desse jeito. Aí a gente acaba opa, não é isso que eu esperava. E tem esse maltrato. Mas tem esse maltrato contra o filme ruim. Eu não sei. Eu senti muito hate no Jared que ele não merecia. E eu quero muito também ver a versão que era pra ter saído também, porque o Esquadrão Suicida foi também todo picotado. Então... Ela é bem estranha. Aquilo ali, pelo que eu sei, né, não foi nem a Warner que editou aquele filme. Foi uma empresa terceirizada, então... Gente, cadê a organização da Warner, ali, cara? Vocês tocaram num ponto aí que eu queria trazer. E o que vocês acharam da cena do Jared Leto e do Batman? Então, o Jared Leto como Coringa e o Batman no epílogo. Não dá pra ver muita coisa. Assim, eu achei melhor do que foi apresentado um pouco, porque eu achei o diálogo dele com o Batman muito legal. Muito, sei lá, aquela batalha, como se fosse um jogo de xadrez mesmo, que nem você tinha citado. Eles trocando aquelas ofensas de maneira bem assim, você já viu tantas mortes pelos seus olhos, tanta gente já morreu pra você. Eu gostei daquela... Só que ainda não dá pra ter uma ideia do Coringa dele ainda. Conta aqui pro Vinícius. Vinícius, sobre essa cena aí. O Coringa diz pro Bruce, né, ele já sabe, o Coringa sabe que o Bruce é o Batman, ele diz pro Bruce que ele não vai ser morto pelo Batman porque ele é necessário, porque o Batman precisa dele para desfazer o que está acontecendo naquele mundo e a repercussão talvez em outros mundos do multiverso. Eu te pergunto, por que o Bruce precisa tanto dele? Será que ele supostamente teria alguma caixa materna, algum aparelho, algum dispositivo que pudesse alterar tudo? Eu já conversei isso com o Dimas lá da tribo. Cara, pode ser que sim, pode ser que ele tenha uma carta ali na manga, que ele tenha roubado. A gente conversou muito sobre dele talvez ter roubado uma caixa materna, porque o Coringa, cara, ele tá acima de qualquer lucidez, né, cara? O cara é capaz de tudo, vamos dizer assim. Então, como o Snyder também é capaz de tudo, eu não duvidaria nada dele ter roubado uma caixa materna do Darkseid. Sabe? Pode ser. Não, sabe? Não, é uma coisa assim, é teoria muito louca, mas, cara, é porque o personagem em si, o Coringa, não necessariamente Jared Leto, mas o Coringa, ele é capaz de tudo. E o Snyder, ele é o tipo de pessoa que, tipo, deu na telha dele, ele achou que vai ser uma boa ideia, ele vai colocar no filme. Ele faz, ele vai lá e faz. Coisa eu não entendi. Então ele pode seguir. Eu acho que depois daquela cena lá que eles tiram as caixas maternas da União e aparece aquela conversa com o Darkseid lá, com os discípulos dele, eles falam que as caixas maternas foram acabadas, destruídas. Mas parece que elas não foram, elas só foram desconectadas. Sim. Olha, dá a entender que elas foram destruídas, elas não existem mais, ou pelo menos perderam a força dela, os poderes dela, e que essa realidade, o qual o Coringa tá falando com o Bruce, é a realidade do Nightmare, o qual a Lois morre, e é o super despiroca e vira um déspota e tá trabalhando a serviço do Darkseid. E aí, talvez ele esteja ali procurando a equação antivida e talvez nessa versão exista uma outra caixa materna ou, quem sabe, algum outro dispositivo tão poderoso quanto a caixa materna pro Batman precisar do Coringa para poder alterar aquela realidade lá. E rola aquela história do Flash voltar até o passado e avisar pro Bruce. Eu já vou te falar uma outra coisa aqui, ó. Isso aí já dá pra puxar
certinho o enredo Mas de o Zack Injustice. Snyder disse Tá vendo, que o Warner? Tá Superman na é do mão. Injustice. Tá na mão. Ele falou isso. Ele confirmou. Nossa, ia ficar. Só que, Exato. Então, aí, ó. Tá na mão, Warner. Só fazer, existem só outras fazer. caixas maternas. Eu não lembro se ela. Eu acho que ela é tecnologia até de Nova Gênesis, né? Nem de Apocalipse. Eu não sei se foi o Efraim que falou aí da questão do Nightmare. É exatamente isso, cara, que você falou. Darkseid veio pra Terra, a Lois morreu, a Mulher Maravilha morreu e o Superman. O Aquaman morreu. O Aquaman Isso, mas morreu. eu acho que o Aquaman, ele morre depois. Eu acho que ele morre. Eu acho que pode ter um dedinho do Superman do mal ali na morte do Aquaman. Porque a Mera Isso, fica bolada isso, com ele. A Mera fica exatamente, muito bolada exatamente. com ele. Por falar em Mera, a gente tem que Exato. falar que ela quase matou o Lobo da Steppe, tá? Sugando Nossa, maravilhosa. a água do corpo dele. É verdade, é Não é- verdade. E ele percebeu isso, tanto que ele Mas jogou ela voltando, longe. cara, é exatamente por isso. Eu conversei Exato. sobre isso hoje mais cedo, dessa questão da Mera tá muito puta com o Superman. Então eu acredito que Atlântida, ela foi atacada depois que o Superman caiu por terra, sabe? Depois que ele foi completamente dominado pelo Darkseid. E a Diana morreu ali tentando, pelo que o Snyder descreveu da cena, ela teria morrido defendendo a Lois, né? Mas aí a gente viu o corpo dela lá em Temícera, então eu não sei se é exatamente isso. Nossa, e aquela cena dela sendo Dá pra cremada. perceber que Toda aquela cena do o Nightmare pessoal- ali, eu Darkseid, achei incrível. É, porém, tipo, escravizando mas- as Amazonas de novo. E, cara, muito bom. E o mundo, voltando ao Sim. Nightmare, o mundo ficou escasso, né? Porque você vê a Mera ali com um galão de água, né? E ela precisa de tanto de água para usar os poderes quanto Sim. para sobreviver, mesmo que ela fique fora da água. Uhum. E virou escassez total, deserto. A Atlântida provavelmente areia. Eu preciso tocar num ponto Uhum. importante aqui. Aonde está o Lanterna Verde? Foi vetado. É isso. Ia ser o Jon Stewart que ia aparecer, nem era o Hal Jordan, Uhum. mas parece que a Warner vetou porque ela quer usar o personagem. Foi isso. Foi. Talvez, apesar, né, dele ter aceitado o veto, eu não sei se ele vai querer comprar briga de novo, por causa do Lanterna Verde. Então, só aguardando mesmo. Eu fico me perguntando aonde está o Lanterna Verde, porque assim, os Lanternas, na verdade, eles são uma grande corporação espacial, né? eles monitoram setores do a universo, política do veto. né? E não é possível não ter um raio de um mísero Lanterna na porra do planeta Terra, cara, não é possível. Exato. Sim. Ainda mais quando o evento intergaláctico E os está Exatamente. acontecendo. eles já são Me perguntando conhecidos de Apocalipse, né, cara? se é- O Lobo da Steppe mesmo fala isso. Então, deveria ter alguém ali no 2814. E nada. Eu fico me perguntando como o Zack Snyder vai lidar com essa questão de não ter podido usar o Lanterna por conta de, enfim, impostação Uhum. estúpida da Warner, e qual vai ser a resolução que ele vai tirar para explicar do porquê não ter o Lanterna no planeta. Porque tá fazendo falta. Olha, eu acho que eu sei o que ele pode fazer, cara. Eu acho que ele pode usar o John Jones pra isso. Apesar do John Jones não ser um personagem tão forte assim, eu senti que deram essa importância pra ele, e aquele diálogo depois com Batman falando sobre a equação antivida, Pois é. acho que já é o início disso aí. Talvez para chamar a gente para se dar conta de que tem que estar na Terra. Chamar Tem uns mais na rumores Terra. de que essa cena, no final do Caçador de Marte, conversando com o Bruce, ele ia apresentar uma lanterna pra ele. Não sei se chegou, se seria nessa cena mesmo, mas ali, quando ele tá em casa, ele vai lá visitar o Bruce, ia aparecer uma lanterna ali. Não sei se é verdade ou se não é, mas o Snyder disse que ia ter o John lá, então pode ser que sim. Vai ter que esperar. A gente vai ter que tem que aguardar, esperar. vai ter que rezar, vai ter que fazer uma campanha fortíssima na internet para restaurar o Snyderverse, porque, cara, não pode. Tem que ter, a gente tem que fazer a nossa voz ouvir de novo. É isso, tem que ter. Não. Não é possível que a Pelo gente vai amor ficar de na memória só com aquele filme do Lanterna Verde. Com aquele filme, cara, sabe? Tem muitas ressalvas sobre ele, mas, sei lá, me julguem, entendeu? Eu não sei lá. Eu não acho ele tão ruim. Eu não sei se vocês sabem, mas o Lanterna Verde do Ryan Reynolds, ele é canônico, porque quem assistiu Crise nas Infinitas Terras, Lá, verdade. o Crise nas Infinitas Terras, ele mostra o multiverso DC. E dessas realidades do multiverso DC mostra o planeta Oa, dando a entender que é o mesmo planeta do filme. A gente pode ter o É isso. A gente pode ter o Ryan Reynolds como Lanterna Sim, Verde, mas tem mais de um Lanterna. Então dá pra ter também o John Stewart. Mas eu vou te falar, eu não quero o Ryan Reynolds de volta não, cara. Deixa ele em Gente, eu só Deadpool, que quero ele tá o melhor lá, eu Lanterna não quero ele de Verde volta da não. nossa realidade, a realidade do Superman. É, eu aí também quero acho que a tá realidade bem melhor do na Batman, do Ben Affleck. Eu quero o nosso Lanterna Verde também. Exatamente.
tem tanto Lanterna pra explorar, né? Tem o Guy Gardner, tem o Steve... esse que a gente tá falando, Jessica meu Deus. O John Stewart, outros alienígenas. Ih, tem os novos agora, o Baz e a Vanessa, Verônica, não lembro agora. Não vai faltar lanterna pra festa, então eu acho que não tem justificativa pra Warner não querer colocar lanterna. A única justificativa é eles fazerem mesmo um filme solo deles. Galera, concordo. Então uma série na Aí a HBO gente Max. eu não sei, cara, como é que vai ser. Com essa Complicado. série da HBO Max vindo aí, orçamento gigantesco, 200 milhões, então vamos ver. É. Essas séries com orçamentos gigantescos, Mas, elas tem acabam isso. tendo a pressão de ter que dar certo, né? E Tem nessa, tem isso. as Eu coisas acho que acabam indo mal, o que, né? eu acho que o que Geralmente. conforta é o fato de que, não pela Warner, mas a HBO em si, ela tem um peso muito grande, ela tem programas muito bons, então isso já dá pra gente respirar um pouco por ser a HBO. Então, Vamos ver. Eu acho que a gente vai ter que aguardar pra gente saber se o Snyder Cut de fato vai ser canônico ou não, se esses caminhos vão ser trilhados novamente. E eu queria saber as considerações finais da galera aí agora, Show. pra gente poder encerrar esse cast. Vamos lá. A história dos personagens, o desenvolvimento dos personagens. Então, eu realmente me apeguei a cada um dos personagens desse filme, sem exceção. O que ocorreu diferente no outro filme. E a trilha sonora desse filme, meu querido, eu estou viciada de uma forma que, sério, evoluiu também de uma maneira. Então, pra mim, eu falaria numa palavra que esse filme foi épico. falta a palavra, sabe? Eu vou usar o épico também, porque foram 4 anos, né, cara? A gente lutou muito, em alguns momentos a gente até fraquejou, duvidou, sabe? Não tinha certeza se um dia esse filme ia ver a luz do dia, mas tá aí. E é esse sucesso todo, então eu fico com a palavra épico também. Eu queria abrir um parêntese aqui para falar das Amazonas que me pegaram de um jeito absurdo, cara. Eu amo a Hipólita, eu acho que a Hipólita é uma mulher muito convicta, cara, uma verdadeira rainha. Todas as cenas dela, E- nossa, incrível. Não é? Nossa, Também deixar em parêntese a trilha sonora, sim. sem condições, e também o jeito como ele trabalhou bem os personagens. A gente falou isso no início, todo mundo brilhou, todo mundo teve o seu momento. A Mulher Maravilha maravilhosa arrancando cabeça, entendeu? Sem pena, Flash sendo épico, Cyborg ali tomando conta da história, o Batman ali liderando na melhor forma do Batman. O Aquaman, cara, eu só fazer uma ressalva sobre ele, eu gostei mais dele nesse filme porque ele tem aquele tom mais carrancudo do Arthur. Ele não fica toda hora falando aquele negócio que ele fica, sabe, a todo Sim. momento no outro filme. E o Arthur, ele é muito carrancudo, ele tem aquela mágoa da mãe, Sim. né? No filme ele ainda não sabia da história, É o antes, né, do solo dele. né? Antes. Então eu gostei muito disso. Eu não sei se aquelas mulheres cantando lá, se é algum tipo de lenda de Atlântida, lenda do Aquaman. Viu? Porque Eu fiquei pensando, eu acho que é alguma lenda do Rei dos Mares. Cara, me Isso, pareceu exatamente. alguma exatamente. tradição nórdica. E, cara, Algum- no Sim. fim, o bem venceu, cara. A gente tá aqui emocionado. O filme é emocionante, ele traz... Você ri, você chora, você fica com raiva. Uhum. Ele é um mix. É um mix. Só pra fechar, eu queria fazer uma ressalva de um momento que eu ri alto, que foi quando eles estão enfrentando o Superman, e o Flash vai pra cima e o Aquaman tá atrás, e o Superman Sim, só sai da sim. frente assim, e o Flash passa no O Aquaman. Aquaman bota o dedinho assim. Nossa, isso. Eu ri alto com aquilo ali, cara. E Maravilhoso. é isso, é um filme épico que eu vou assistir. Quando a HBO Max chegar aqui, filho, meu Deus do céu. E quando chegar o DVD, porque eles já anunciaram que vai ter o DVD físico, né? Então, Isso, É em maio. isso. Chega em maio nos Estados Unidos. E eu não sei quando vai chegar no Brasil, mas em quando maio eu acho que chegar, chega lá. já vou deixar a pré-venda, assim, pra eu comprar. Quero ter esse pré-venda. filme na prateleira. É isso aí. Mais uma coisa, o HBO Max, isso. cara, eu tava Já dando uma comentado. olhada, ele botou todos os episódios da animação Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites no catálogo. Quando essa merda chegar em Mentira, eu vou agora. vai ser maratona. Eu vou ter que assinar. A gente É tem isso. Eu que trabalho pra pagar meu cartão de crédito. É isso. É isso, gente.
Só pra terminar, achei também o filme maravilhoso, épico. Adorei todos os arcos de cada um dos personagens. Adorei que cada personagem teve seu momento de brilhar, como o Vinícius falou. E todos eles tiveram uma densidade muito importante para a história como um todo. Todas as peças do quebra-cabeça estavam no momento certo, na hora certa, para aquele final. Então, achei que o trabalho do Zack Snyder aqui foi primoroso e de uma delicadeza, de uma sensibilidade muito grande. Galera, eu quero muito agradecer vocês pela participação da Dai, a participação do Júnior, que infelizmente a internet dele caiu e ele teve que resolver um problema ao mesmo tempo, então ele está agradecendo também aqui. E na próxima, Júnior, você vai estar com a gente num próximo podcast. E agradecer ao Vinícius, que eu tô sempre trocando ideia com o Vinícius, enchendo o saco do Vinícius, perguntando sobre coisas da DC. Se eu não me engano, tem alguém que vai ficar mais velho aqui, vai fazer aniversário. Quem é? Eita, Quem é? É. A nossa princesa Dai vai fazer aniversário, vai fazer 18 aninhos, agora é maior de idade. Eita, vai ter festa em Temis, será? Mas eu faço só em maio. Mas já tá Vai ter chegando, festa em realmente. Temis, Nossa, tá passando muito rápido. Hoje é dia 21, né? Eu faço dia 21. Daqui a pouco o ano tá acabando. Então daqui a 2 meses já é uma aniversário. Já tá perto. É em maio, eu tava achando que era em abril, mas tudo bem, fico parabéns assim mesmo. Opa! É o The Flash, né? Já fica aí o nosso tempo para se preparar para um presente. Muito obrigada, pessoal, pelo convite, tá? É isso. Muito obrigada. Eu adorei falar com vocês sobre esse filme maravilhoso, épico. E que tenha próximas oportunidades. E que tenha o próximo filme, gente, por favor, quero a sequência. Então, pessoal, meu Instagram tá para quem quiser seguir da Mulher Maravilha. E eu tô começando a adorar pra caramba fazer esse trabalho, porque essa comunidade é muito legal, é muito boa. Eu amo ter esse contato com vocês e eu tô aprendendo muita coisa todo dia. Então, quem quiser acompanhar mais o meu trabalho é só seguir lá no Instagram, é @daiwonder_. Eu faço esse cosplay da Mulher Maravilha desde 2019 e eu tô amando fazer ele. Então, quem quiser seguir lá pra acompanhar as novidades dos próximos cosplayers, é só seguir. Então. O meu é o @DCNotasClub, que é a página em qual eu sou ADM mesmo, e eu tenho a que eu sou cofundador, que é a Novos Deuses, que é @NovosDeuses_, se eu não me engano. Se não tiver underline, é só @NovosDeuses, que a gente fala mais do Quarto Mundo, de personagens como Darkseid, Lobo da Steppe, Grande Barda, enfim, fala da equação antivida, entre outros. E é isso, galera. Muito obrigado por terem me convidado. Eu acho que foi um momento muito bacana a gente poder trocar essa energia, trocar ideias. E é isso. Eu espero que a gente possa fazer de novo. Vamos sim, vamos. E galera, não deixem de acessar também a página Debate no Brasil do Júnior, que de novo, ele teve um problema de conexão, ele caiu, mas faremos um outro podcast, ele já está convidado para participar, e ele pediu desculpa para todo mundo por não ter continuado nessa linha, porque caiu problemas técnicos. É isso, coisas acontecem, né? Galera, um abraço, fiquem com Deus. Vejam de novo o Snyder Cut e vejam de novo e de novo. Dá pra ver uma parte por dia da semana até. Dá pra maratonar, ver com a galera, ver com a sua noiva, sua mãe. Dá pra ver com todo mundo, gente. A crítica desse filme tá lá no nosso site, mesaprá4.com.br, o site mais amarelo do Brasil. E é isso, eu me despeço por aqui. Efraim, tem mais alguma consideração pra falar? Tenho. Vejam a minha cara feia, que eu fiz lá um mesa pocket falando sobre o Snyder Cut, completamente emocionado. Eu estava com a expectativa muito baixa pra esse filme, porque a pior coisa que tem é o monstro da expectativa e aí você vê o filme e se decepciona. Então, eu tava que nem o Chuck Norris, eu tava esperando. E aí o filme saiu e eu me emocionei vendo o filme. Sim, eu chorei vendo o filme quando eu vejo o Clark reencontrando com a mãe e com a esposa. Sim, eu chorei vendo essa cena. E aí eu dei minhas impressões. Se você não chorou, você tá errado. É o que eu acho. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Visitem nosso site, vejam nosso Instagram, mesaprá4.com.br. Até a próxima. E bons filmes aí, galera.